amigos da Ideia do Jogo, depois daquela entrevista de ontem no programa do cronista Tony Tilemon com o presidente interino do Vitória, a gente fica entendendo por que estamos passando esse ano tão terrível na vida do clube. Talvez o mais terrível da sua história, né? Porque quando o futebol não precisava de tanto dinheiro para se conseguir performance em campo, as consequências de desmandos como esses, comandado por esses senhores, era de pouca repercussão, né? O futebol vivia apenas de uma receita, que era bilheteria. Hoje são 6 receitas, no mínimo. Então, o futebol mudou muito e não cabe mais dirigentes como Agenor Gordilho, que tem história no Vitória, sem dúvida, e eu sempre aprendi a respeitar isso, coisa que eles não fizeram, embora tivessem sobrenomes importantes e históricos no clube, mas não perceberam que esse clube centenário, que ressurgiu das cinzas na década de 90, certo? Final da década de 80, porque não começou comigo, tenho que fazer justiça a Ademar, e depois da minha saída, outros rubro-negros assumiram o Vitória, brigamos muito, mas agora estamos unidos, né, para tentar viver um novo momento. Mas o fato é que a entrevista de ontem, imagine que esse rapaz entrou no Vitória eleito, porque o novo estatuto assim recomenda a eleição do presidente e do vice. Ele era o vice administrativo financeiro e ele na entrevista disse que entrou no Vitória para cuidar do basquete. Então, realmente, vejam a falta de consciência profissional dessas pessoas que chegaram no clube sem nenhuma experiência, né? Nenhuma vivência, né? No início achavam essa turma que entrou no Vitória, certo? Todas bacanas, assinaram os contratos todos, nem perceberam que estavam assinando, eu acho. No caso de Agenor, com certeza, certo? E aí, em julho, quando eles viram que a vaca já estava indo para o brejo, eles conseguiram pressionar Ivan de Almeida a fazer a primeira licença, né? Ivan jogou com eles, para agradar Ivan, mantiveram essa turma que Ivan trouxe para dentro do Vitória, funcionários da fundação, amigos de políticos, um verdadeiro cabide de emprego, que estão lá até hoje, né? Gente no patrimônio, criaram funções novas. Bom, mas do jeito que o nosso querido presidente fala, parece que está tudo mar de rosa, né? Nós estamos às vésperas de 2 jogos, mais do que decisivos e mais do que importantes, mas a fala do presidente é patética, né? Ele fala como se nada tivesse acontecendo, como se o Vitória tivesse as 1000 maravilhas. E está vendendo escondido o David, tá? Enquanto o presidente do Bahia já informou aos seus pares que a venda de Jean está suspensa e que ele não vai vender nenhum jogador até o final da gestão dele, deixando essa tarefa para os nossos novos gestores, agindo de forma consequente e responsável, certo? Parece que há uma venda encaminhada para o São Paulo, mas ele resolveu suspender as negociações. E o nosso clube escondido, certo? Com a influência do empresário do jogador, certo? Que tem processo contra o Vitória, né? Será que a Agenor sabe disso? Que ele tem processo contra o Vitória? Esse cara deve estar trabalhando a venda de David, e o que eu tenho informações seguras é de que a venda já foi fechada, e até os números que falam no mercado é de 15 milhões de reais. Engraçado, né? Números iguais a de um goleiro, que é o caso do Jean, goleiro do São Paulo. Um atacante da mesma idade, praticamente, sendo vendido pelo mesmo valor de um goleiro, né? Que o mercado é infinitamente menor, né?
E para que fazem isso? Para poder cobrir o rombo, ou amortizar, como se isso fosse a solução de tudo. Mas a questão pior é a questão ética, né? Como é que o cara está terminando a gestão dele, né? Que ele só pode continuar se Ivan voltar a ser presidente, né? E ele, na entrevista, não se chateia nem se surpreende se Ivan voltar a ser presidente, não. Ele coloca isso como uma forma natural, né? E o nosso estatuto prevê que ele pode se licenciar indefinidamente. Então, não há crise no Vitória, segundo o presidente, não há crise de valores, que ele já cansou de tentar unir o Vitória. Imagine, xinga todo mundo nos bastidores, na rede social, chama todo mundo de vagabundo, tá certo? E diz que está buscando a união. Realmente, uma entrevista patética e que mostra na mão de quem o Vitória está sendo conduzido desde janeiro. Porque não venha com essa história de que é a partir de julho e que não tem nada a ver com a gestão do primeiro semestre. A gestão é uma só. O cara é presidente interino e quer jogar a culpa sobre os que estavam comandando o futebol do Vitória antes. Claro que eles têm responsabilidade grande, mas a do comandante é a maior, não é? Então, assumiu, apregou amor ao clube, mas tem que assumir responsabilidade. E não ficar com esse discurso patético de amor, de paixão, de não sei o quê. Mas disse nas redes sociais que só fica no Vitória se o Vitória ficar na primeira. Se não ficar na segunda, vai para a sua casa em Prado Forte. Então, realmente... E nessa entrevista, não precisa ser muito esperto para perceber que ele, embora diga que não é candidato, mas para Agenor não tem importância o que ele diz, porque amanhã ele diz, sabe? E não se importa com isso não, sabe? Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de comportamento nele, certo? Então, ele está dizendo que não é candidato, mas o discurso é de candidato, sabe? Ele está apostando, como nós todos, aí estamos juntos, no que o Vitória não vai cair, e ele vai aparecer como candidato. Isso é o que ele quer. Se ele vai conseguir, não sei. Agora, se ele tiver voto, realmente o torcedor do Vitória não pode reclamar de sofrimento, não é? Porque esse rapaz não tem a menor condição de dirigir um time de futebol lá da Liga da Praia que eu tinha quando era garoto, quanto mais dirigir o Vitória. Portanto, espero que todos estejam conscientes e separem o gosto pessoal, a simpatia pessoal, certo? Da competência. Vitória precisa voltar a ser dirigido por gente competente e de serviços prestados, certo? E não faltam nomes, certo? Para assumir a gestão do Vitória. Essa turma aí já provou que não pode continuar por todos os motivos. É lamentável, né? Um ano perdido e de consequências que nós não sabemos ainda avaliar, né? Porque os números são confusos, né? E suscitaram uma série de dúvidas nas duas últimas reuniões do Conselho. Um Conselho apresentar as contas no regime de no outro no regime de competência, e realmente, numa rápida reunião do Conselho, não dá para nem discutir. Depois os números a gente olha e vê os absurdos, né, que foram cometidos durante o ano. O legado está aí, a gente reza, torce, vibra, se emociona, esperando o Vitória permaneça na primeira divisão, para que o torcedor não sofra mais, né? E o associado tem uma grande responsabilidade aí, não é? Quinta-feira tem um evento e os associados com direito a voto, que são aqueles com 18 meses completos,
precisam estar na reunião com o mesmo entusiasmo que estarão na Assembleia no próximo dia 25. Os senhores talvez não saibam a força que os senhores têm, certo? Este clube é uma instituição sem fins lucrativos e de direitos econômicos, portanto não tem dono. Quem representa essa instituição são os associados que são. Então, e são eles que elegem e que decidem tudo no clube. Estatuto, reforma do estatuto, impedimento de presidente, certo? Colégio eleitoral, tudo. Os sócios são soberanos para tomar todas as decisões. E cada um de vocês, sócios, com direito a voto, porque é assim que reza a nossa Bíblia, o estatuto. Quinta-feira tem um evento das oposições, no salão de eventos do Hotel Mercury, na Pituba, e sábado tem uma assembleia a partir das 8h30, e que cada um refaça suas programações, peça licença a seus familiares, porque o nosso grande amor corre grandes riscos institucionais e é preciso dar um basta nisso definitivamente. Conto com todos, um abraço e deixo aqui a denúncia que o Vitória precisa desmentir, certo? E não é dizer que vai vender um dia depois, nem 2 dias depois. A venda de David, pelos números que estão se apresentando, certo? É mais uma grande violência que vão fazer contra a nossa instituição. Um abraço para vocês.